Oi pessoal, boa tarde de domingo. Pois é, eu cheguei à conclusão que eu só consigo fazer IGTV de domingo, que é quando eu tô mais tranquila para conseguir organizar os temas de estudar e passar para vocês direitinho. Bom, vamos ver se eu consigo fazer mais de um IGTV hoje e ir postando ao longo da semana, que pelo menos aí eu tô com bônus com vocês, né? Bom, consegui organizar alguns outros temas que eu vi no ADA, tá? Um deles que eu achei super interessante que eu queria passar para vocês nesse vídeo é sobre, eu acho que vai ser um pouco técnico esse IGTV, mas eu acho que vale a pena vocês persistirem pra gente poder aprender um pouco mais. Bom, vamos lá. Quero falar um pouquinho para vocês dessas medicações que são os análogos de GLP-1. Andressa, quem são os análogos de GLP-1? Bom, quem tá comigo me acompanhando, eu acho que quem tá ligado nessa questão de perda de peso sabe quem eles são. Vou falar um pouco dos nomes comerciais. Gente, assim, sem conflito de interesses, tá? É mais pra gente aprender, tá? Então vamos lá. Victoza, Saxenda, Trulicity, o novo Ozempic que foi lançado no Brasil agora no começo de maio, tá? Então, o que eles são? Eles são moléculas que foram desenvolvidas similares a um hormônio que o nosso intestino fabrica, que se chama GLP-1. Quem é o GLP-1? O GLP-1 é uma molécula que é fabricada no nosso intestino quando a gente se alimenta. A partir do momento que a gente tem nutrientes na luz do trato gastrointestinal, ou seja, nutrientes dentro do intestino, eles vão sinalizar para o cérebro sensação de saciedade através desse hormônio que se chama GLP-1 e vai sinalizar para o estômago sensação de saciação, ou seja, a sensação de estômago cheio. Com isso, é dada uma ordem para o cérebro, pare de comer. E aí, com isso, o cérebro se dizendo essa ordem, pare de comer, em tese, existe esse efeito de saciedade. Eu falo para meus pacientes que é como se a gente baixasse o teto da saciedade, baixa o sarrafo, né? Então, assim, você desce e aí, com isso, em tese, o paciente tem a sensação de saciedade. Eu falo em tese por quê? Porque, gente, o efeito é individual, varia de paciente para paciente e também é efeito dose dependente. Com a entrada dessas medicações no tratamento do diabetes, foi visto que uma molécula que se chama liraglutida, que é constituinte dos medicamentos Victoza e Saxenda, ela teve bons efeitos na perda de peso. E com isso, a liraglutida foi liberada para perda de peso. Eu tenho vídeos, milhões de vídeos sobre isso aqui no Instagram e no YouTube também no meu canal. Então é só vocês clicarem lá que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque no ADA foi começado a falar um pouco do desenvolvimento de uma classe de análogos de GLP-1 que não são só análogos de GLP-1, eles são o que eles chamam de, vamos lá, deixa eu pegar o slide para vocês. Eles são o que eles chamam de agonistas duais. Andressa, que nome complicado e por que você tá falando isso pra gente? Eu tô querendo falar para vocês que o tratamento de perda de peso, gente, ele tá evoluindo cada vez mais. E ele tá evoluindo no mecanismo hormonal. Hoje em dia, a gente, endocrinologista, de verdade, sério, a gente não tá tendendo mais a usar tantos tratamentos que sejam cerebrais. Por exemplo, inibidores de apetite a gente usa, a gente gosto muito, tá? Dependendo do caso, mas a gente tem uma linha em desenvolvimento que é um desenvolvimento mais hormonal. Então, o que se vê, e aqui eu queria mostrar esse slide para vocês, é um desenvolvimento de receptores, agonistas de receptores duais, ou seja, existe um outro hormônio que se chama GIP, que também é produzido pelo trato gastrointestinal, que também é um hormônio de saciedade. E aí o que está sendo visto nas pesquisas é que tem uma molécula que já tem um nome, tá? Ela se chama terzeparatida, tá? E aí a terzeparatida, ela é um agonista dual, ela age tanto no receptor do GLP-1 quanto no receptor do GIP. E as respostas, como vocês podem imaginar, elas são superiores aos agonistas de GLP-1 sozinhos. Então, elas são superiores e foi feito um estudo comparativo com o Vioral do Ozempic, que se chama, foi feito com o dulaglutida, que é o Trulicity. Então, foi feito com o comparativo dele, foi feito com o dulaglutida, que é o Trulicity na dose de 1,5, que é o que a gente tem no mercado brasileiro, tá? Eu
trouxe pra vocês, eu vou mostrar pra vocês isso no artigo. Então, esse aqui é a fotinho do slide do congresso, tá? E aí eu quero mostrar pra vocês o artigo. Quem médico quiser, gente, me manda o e-mail inbox. Eu faço isso, assim, só vai me dar um pouco de trabalho, eu vou demorar um pouco pra fazer, mas quem quiser usar o artigo eu mando pra vocês, porque tá aqui no meu computador, tá fácil. É só mandar inbox, que daí eu já mando o e-mail de volta e aí eu mando pra vocês o artigo. O outro artigo do outro eu não consegui pegar, gente. Quem quiser, eu até disponibilizo o nome dos autores, mas eu não tive acesso. Vocês acreditam um negócio desse? Ruim, né? Mas vamos lá. Devia ser livre, né, o acesso à ciência, né, aos artigos, mas infelizmente ainda não é. Mas vamos lá. Então, aqui, no artigo, então, esse artigo, então, eficácia, né, e segurança dessa nova molécula é um estudo de fase 2, então vocês veem que tá bem no começo o desenvolvimento. E o que a gente consegue ver aqui? Vamos descer para baixo, para vocês entenderem até interessante. Quem é leigo que está assistindo, olha como é a seriedade dessas pesquisas. Eu adoro isso para mostrar para vocês. Olha só. Foram 555 pacientes avaliados para serem elegíveis para o estudo, 318 randomizados, então foi quando eles foram divididos em grupos, e foram mais ou menos 50 pacientes em cada grupo. 51 pacientes no grupo placebo, e aí 53 no grupo que recebeu 1 mg da medicação nova, 5 mg da medicação nova, 10 mg da medicação nova, 15 da medicação nova e 1,5 da dulaglutida, que é outro list que a gente já tem no mercado, que a gente já conhece. E aí foi feito o comparativo. Foi analisada a redução de hemoglobina glicada, porque os pacientes eram diabéticos, e foi analisada também redução de perda de peso. E aí deixa eu botar bem grandão aqui para vocês verem. Deixa eu só tentar, deixa eu só botar o gráfico bem aqui no meio e deixar ele maior para vocês verem, tá? Então aqui a gente tem a redução da hemoglobina glicada. Olha como foi interessante, foi uma redução, olha que interessante, de 2,5 pontos da redução de hemoglobina glicada. É bastante isso, viu, gente? Quem é diabético que tá acompanhando sabe disso, ó. Uma redução, quem fez uso de 15 mg dessa molécula, ele reduziu em 26 semanas em torno de 2,5% hemoglobina glicada. É bastante, né? Claro que a gente tem que ver os outros resultados, né? Deixa eu ver uma coisa, qual foi... o que a gente tem que olhar, porque a gente é muito crítico, a gente é esperto, a gente tem que olhar a hemoglobina glicada de ponto de partida desses pacientes, né? Ó, a hemoglobina glicada de ponto de partida foi 8%, então significa que caiu 2,5%, foi uma queda bastante significativa. Então, vê como a gente é crítico também, a gente não sai aqui engolindo as informações assim. Eu tô até fazendo isso com vocês, porque eu dei uma lida no artigo por cima e falei, deixa eu já gravar o live, até para eles verem como é que a gente é bem cri-cri quando a gente analisa um artigo assim, tá? E aqui é a perda de peso. Então, vamos olhar o gráfico de perda de peso. Olha que interessante. A gente tem o placebo, tá? Que a gente vê aqui em cima. A gente tem as doses desse medicamento, que é o LY, que já tem nominho ali que vocês viram, que é o... Vamos olhar aqui, Terzeparatide, tá? E aí a gente tem ele 1 mg, 5 mg, 10 mg, 15 mg e o comparativo com a dulaglutida que tá em vermelho. Olha, ele chegou numa perda de quase 11,3 quilos em relação ao período de randomização, que é na semana 0, com 26 semanas de uso, tá? É uma perda de peso bastante expressiva. Vocês veem que a gente tem o dado estatístico aqui, que é esse P menor que 0,01, que diz que teve significância estatística, e aí agora a gente espera estudos maiores, ainda a gente vai ter estudos de fase 3, e a gente vai ter ainda, provavelmente, estudos de segurança, obviamente a gente precisa ter para que a medicação entre no mercado. Mas o mais importante que eu quero que vocês fixem com esse live é que a gente estuda de forma séria todas as medicações que a gente propõe para tratamento de perda de peso para vocês, e que existe linhas de pesquisa extremamente engajadas para que a gente desenvolva medicações adequadas com relação aos mecanismos hormonais de perda de peso. Isso tem desenvolvido de forma muito importante nas últimas décadas. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que foi muito específico esse IGTV, mas eu aguardo os feedbacks de vocês como sempre. E eu vou tentar gravar mais um IGTV para vocês, e esse vai ser um pouco mais, eu espero que seja menos técnico, tá bom? Beijo grande e lindo domingo!